Nossa apresentação, iremos falar sobre acidente do trabalho. Mas antes de entrarmos diretamente neste tema, faremos uma breve introdução de tudo aquilo que iremos apresentar. A cada ano, milhares de trabalhadores são vítimas de acidentes do trabalho. Acidentes que poderiam ser evitados com informação, com cautela e principalmente com cuidado e valorização do ser humano. Nosso objetivo é de levar a todos as informações básicas sobre como se evitar acidentes do trabalho e como agir em caso de sua existência. Falaremos também um pouco sobre a história dos acidentes, o que causa um acidente, quais são as suas consequências e também quais são as medidas preventivas a serem tomadas caso haja a ocorrência de um acidente. Certamente, a preocupação com a segurança, ela já existia bem antes de Cristo. Grandes obras foram realizadas anteriormente ao seu nascimento, como as pirâmides, por exemplo. No livro Antiguidades Judaicas, o historiador judeu Flávio Joséfos, ele concluiu que a morte de José, o pai de Jesus, foi decorrente de acidente do trabalho, quando ele foi designado como encarregado de obra a reconstruir uma cidade, vindo a cair de um andaime e a falecer 3 dias depois em função da gravidade do acidente. Acidente do trabalho. O que é um acidente do trabalho? Qual é o conceito mais adequado para acidente do trabalho? Temos aqui 2 definições, 2 conceitos. Conceito legal e conceito prevencionista. O conceito legal, ele é uma definição de acidente do trabalho dada pelo artigo 19 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ou seja, a Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social. Este artigo, ele considera como acidente do trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional permanente ou temporária, que cause a morte, a redução ou a perda da capacidade para o trabalho. As empresas, dentro de suas políticas internas de segurança, elas também definem o termo acidente do trabalho. E essa definição é conhecida como conceito prevencionista. O acidente do trabalho, em relação ao conceito prevencionista, ele pode ser considerado como um evento indesejado e inesperado, que interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil, lesão nos trabalhadores e também danos materiais. Classificação de acidente do trabalho. O artigo 20 da Lei 8213, quando falamos de Lei 8213, estamos falando de Previdência Social. Este artigo, ele considera como acidente do trabalho o acidente típico, acidente de trajeto, doença profissional e também a doença do trabalho. Acidente típico. O acidente típico é aquele que ocorre no exercício da função e certamente ele pode ser considerado como um evento súbito, violento e ocasional que provoca nos trabalhadores incapacidade para sua prestação a serviços laboral a favor da empresa. Acidente de trajeto. O acidente de trajeto é aquele que ocorre no percurso de ida da residência para o local de trabalho, ou do local de trabalho para a residência, desde que não haja alteração ou interrupção deste percurso. A outro turno temos também as 2 entidades mórbidas, que o artigo 20 da Previdência Social considera também como acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional ou tecnopatia é aquela produzida
ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade constante da relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Doença do trabalho. A doença do trabalho, ou a mesopatia, é aquela doença adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Causas de acidente do trabalho. O que causa um acidente? Por que os acidentes acontecem? O acidente do trabalho, ele é um gênero. E esse gênero comporta duas espécies: ato inseguro e condição insegura. O que vem a ser o chamado ato inseguro? Um ato ele é inseguro quando ele contraria os preceitos de segurança. Em outras palavras, um ato inseguro é aquele que reside exclusivamente na conduta humana, que decorre, por exemplo, da execução de tarefas de forma contrária às normas de segurança. Temos aqui duas figuras, figura 3 e figura 4. A figura 3, ela nos mostra este trabalhador praticando um ato inseguro. O ato inseguro, ele abrange vários fatores, como fator pessoal de insegurança, desajustamento, inadaptação entre homem e função por fatores constitucionais e também a personalidade, entre vários fatores. No caso da figura 3, com certeza este trabalhador está sendo influenciado por um desses fatores ou pelo conjunto desses fatores. Condição insegura. As condições inseguras são aquelas que, presentes no ambiente de trabalho, elas colocam em risco a integridade física e mental dos trabalhadores, devido às possibilidades de os mesmos acidentar-se. As condições inseguras, elas geralmente se fazem presentes nas instalações, nas edificações e também na proteção do trabalhador. Temos aqui a figura 4. Esta figura ela está relacionada ao ato inseguro ou a uma condição insegura. Mas por que ao ato inseguro? Se o trabalhador proporcionou a se o empregador proporcionou a esse trabalhador todos os equipamentos de proteção individual inerentes à sua atividade e o mesmo não se utilizou desses equipamentos, estará ele praticando um ato inseguro. Condição insegura. Se o empregador não oferecesse a ele condição alguma em relação à proteção para ele realizar esta determinada atividade, estará o empregador praticando uma condição insegura. Estas causas, elas são apontadas como as responsáveis pela maioria dos acidentes. No entanto, deve-se levar em conta que, às vezes, os acidentes acontecem por haverem atos inseguros e condições inseguras ao mesmo tempo. Nosso amigo Edivaldo dará sequência na nossa apresentação. Boa noite a todos, queridos professores, amigos presentes. Meu nome é Edivaldo Cristo e eu vou dar continuidade aqui ao assunto. Esse trabalho, nós pretendemos aqui, número 1, concluir esse assunto. Temos um estudo para alertar aos que vão apreciar o nosso trabalho para que realmente nós possamos diminuir o índice de acidentes de trabalho. Eu vou estar falando sobre as consequências. As consequências elas tiram como atos, como perdas irreparáveis. Note você que o primeiro a ser realmente sofrer com essa consequência é o próprio acidentado, o trabalhador. Depois, a sua família. Em seguida, nós temos a empresa que também perde com isso. E também, por que não dizer, os cofres do governo. Isso implica, na verdade, porque o trabalhador ele poderá ficar permanentemente inválido ou temporariamente
Em seguida, ele também causará uma perda das suas funções. Depois nós temos também a questão da indenização, se for algo que a empresa cometeu, e ele certamente vai ter uma indenização infrutuosa. Nós sabemos que os empregadores têm sofrido com isso. E também, por que não dizer aí a questão da aposentadoria precoce, e é fato, nós sabemos que depois também trará infelicidade para a própria pessoa e também para a sua família. Nós sabemos de casos de pessoas que estão hoje vegetando em virtude de um acidente. Isso traz realmente uma infelicidade. Sob consequências, nós apresentamos esses fatos e vamos seguir para o próximo slide. A comunicação de acidentes, que é a CAT, o próprio nome já diz, comunicação de acidentes de trabalho. Segundo a lei 2173, a CAT, a comunicação de acidentes de trabalho, deve ser feita, deve ser elaborada e tem como conceito justamente comunicar quem? Os órgãos responsáveis, primeiro a Previdência Social, a empresa onde o empregador presta serviço, também a Previdência Social, a empresa onde ele presta serviço, também ao seu sindicato, da sua categoria, ao SUS, e também, se houver danos maiores, como óbito, também a delegacia de polícia, também deverá ser comunicada. Na comunicação de acidente de trabalho, a CAT, fica evidenciado também algo que é imprescindível, porque se ultrapassar os 15 dias de afastamento, a CAT garantirá a estabilidade por um ano de serviço após o seu retorno do afastamento. Então, a CAT deve ser feita imediatamente até 48 horas após a ocorrência. Não deverá ultrapassar esse limite. Por isso, a certeza de que nós, técnicos de segurança, ao detectarmos um acidente, embora pode ser de pequena proporção ou maior proporção, a CAT sempre deverá ser feita. Tanto na questão com afastamento ou sem afastamento, deverá sempre ser feita a CAT. Quem poderá preencher a CAT? Se na empresa existe o SESMIT, ou técnico de segurança, naturalmente deve ser esses dois. Senão, o DP da empresa, não havendo, no caso, alguém, ou a empresa não tem um SESMIT, ou não está fora do alcance do DP, a própria pessoa, o próprio trabalhador poderá também preencher a sua CAT, desde que ele tenha o conhecimento, ou o sindicato da sua categoria. Enfim, não há uma especificação de quem realmente deve preencher. Qualquer pessoa capacitada hoje, através da internet, poderá preencher a caixa. Em seguida, vou falar sobre a investigação do acidente de trabalho, porque que deve se investigar acidente de trabalho. A investigação deve ser feita para que se determine a causa. Isso é importante, porque através da descoberta da causa, se elaborará relatórios, onde determinará quem realmente foi culpado, e a investigação deve ser feita para saber onde foi que aconteceu o acidente, por que aconteceu, as causas que levaram a esse acidente, e também para que depois disso se elabore um plano corretivo para que tal fato não venha se repetir novamente. Então, a investigação é importante. Existem algumas etapas envolvidas, que aí, no caso, já mencionamos, são relatórios, a investigação em si, e também o fato de que deve-se, ao observar a causa, consequentemente, descobrir aí uma forma onde um plano seja elaborado para que não ocorra mais. Por isso, é feita a investigação. Vamos falar também um pouquinho sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é uma NR5, que é a CIPA, e ela tem em sua origem na Constituição, de acordo com o artigo 82 do Decreto-Lei 7.036, foi na data de 10 de 11 de 1943, na eleição de Getúlio Vargas, então que se deu a origem da CIPA. Ela tem como objetivo, além de trazer para a empresa benefícios como orientação
em relação a acidentes, preservar a vida e conservar a vida dos trabalhadores, orientando-os com treinamento, palestras, promovendo a CIPAT, também as suas atribuições também envolvem a CIPAT, que é a Secretaria Interna de Prevenção de Acidentes, também o mapa de risco, que é algo que vai determinar aonde se encontram os riscos dessa empresa e que são imprescindíveis para que o funcionamento disso ocorra. Justamente ela fará em conjunto com o SERVIS, que é algo responsável também pelo mapa de risco. A CIPA, o objetivo, como eu disse, é preservar, treinar, orientar a vida do trabalhador. Aí então o mapa de risco, no seu layout, ele tem ali a identificação dos riscos pequeno, médio e grande. Através das cores você identifica os riscos químicos, biológicos, físicos, enfim, através de cores. E também você vê pelo layout que ele determina as áreas, a área de trajeto, as áreas de evacuação, por exemplo, se houver uma tragédia, se houver algo realmente de grande proporção, determinado local de ponto, de encontro. Também, através do mapa de risco, nós podemos ver nesse gráfico que ali está determinado pelo mapa de risco os locais exatamente dentro do chão de uma fábrica. Como se você identificar tal risco através das cores, através dos símbolos. Né? Essa responsabilidade é da CIPA juntamente com o SESC. Em seguida, eu vou agora apresentar o meu amigo Newton, que vai dar continuidade falando um pouquinho sobre medidas preventivas. Boa noite. Bom, vou falar um pouco sobre medidas preventivas. Treinamento. O que seria o treinamento? É uma maneira de você passar... Desculpa, boa noite, meu filho não ouviu, boa noite. Medidas preventivas. Vou falar um pouco sobre treinamento. O que seria o treinamento? É uma transmissão de conhecimentos específicos relacionados ao trabalho. Ou seja, você vai passar os procedimentos da sua empresa para aquele trabalhador. Forma de mexer com equipamentos, máquinas, né? Forma do uso do EPI. E aqui o DDS, que é o Diálogo de Área de Segurança. Aqui, o famoso DDS. Para que serve o DDS? O DDS serve para você passar as tarefas do dia e enfatizar tudo aquilo que você falou no treinamento. Né? Enfatizar tudo que você já falou no treinamento, de maneira rápida e objetiva. Que o colaborador entenda, meu puxãozinho de orelha. Vamos utilizar o EPI, vamos dessa forma. Está me ouvindo bem agora? Como meus colegas já falaram, tá batido. Como meus colegas já falaram sobre os procedimentos da NR6, né, o que seria o EPI? Equipamento de proteção individual. Todo dispositivo de segurança de uso individual destinado à proteção e integridade física do colaborador é o EPI. Né? Cabe a NR6, o item 6.1, cabe ao empregador fornecer o EPI de acordo ao risco ao colaborador está aí exposto, ensinar o colaborador o uso correto desse EPI, né? E cobrar o colaborador a guarda e a conservação do mesmo. Né? Por outro lado, na NR 6.7.1, as obrigações do empregado é utilizar esse EPI da forma que foi treinado, ter responsabilidade com a guarda e a conservação desse EPI e usar apenas para esse destino, como os outros grupos já falaram. Pode mudar, por favor. Aqui é o profissionais do SESMIT. O que seria o SESMIT? Serviço especializado em segurança e engenharia medicina do trabalho. Ou seja, toda empresa ela tem em seu princípio básico profissionais que cuidam da segurança e a medicina do trabalho. Ou seja, esses profissionais são técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, enfermagens do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho. Bom, pode mudar. Como é feito o dimensionamento dos SESMIT, desses profissionais? Nós somos orientados pelo quadro 2 da NR4, com a classificação de quantidade de funcionários e o grau de risco dessa empresa, nós conseguimos fazer o dimensionamento desses profissionais dessa empresa.
Relacionamento interpessoal. Aí vocês podem estar se perguntando assim, o que tem a ver relacionamento interpessoal com medidas preventivas? Aí, para mim, é a medida preventiva mais importante que tem na área da segurança do trabalho. Esse é Hidalberto Chavenato. É um dos autores nacionais mais conhecidos e respeitados na área de administração de empresas e recursos humanos. Em um dos livros dele, ele cita relacionamento interpessoal, assim, um líder de uma empresa, um líder de um grupo, quando ele tem um bom relacionamento interpessoal, ele tem o controle da situação nas mãos. Ou seja, eu não aprendi isso com ele, mas sim com meu pai. Meu pai, ele tinha apenas a 4ª série, é encarregado na área da construção civil. E ele sempre me falou assim, filho, respeito a gente não compra, não obriga ninguém a ter pela gente, a gente conquista. Partindo desse princípio, eu creio assim, se você tem o respeito do seu colaborador, tudo que você falar para ele tem peso, tem verdade. Se você pedir para ele utilizar um equipamento, ele vai utilizar porque tem verdade, tem peso. Caso ele não tenha esse bom relacionamento com os colaboradores da empresa, tudo que você pedir, ele pode usar ali naquele momento, mas se ele virar as costas, ele não vai utilizar. Vai criar danos à saúde dele, provavelmente ele vai entrar com danos morais ou outros tipos de danos contra a sua empresa. Ele vai cobrar o técnico, não fiscalizar. Como o nosso tempo está curto, eu vou estar encerrando a minha parte por aqui, passando a palavra para o meu amigo Caio. Obrigado. Boa noite a todos. A minha parte de falar nesse trabalho vai falar um pouco sobre estatísticas e o estudo de caso, que é a pesquisa em campo realizada por este grupo. Estatísticas mundiais. 2 milhões de mortes. Estatística mundial, 2 milhões de mortes. Cerca de 2 milhões e 200 mil pessoas morrem todos os anos decorrendo de acidentes de trabalho. Esse fato, esse dado é dado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que fala que 2 milhões e 200 mil pessoas morrem decorrentes de acidentes do trabalho. Decorrentes de acidentes do trabalho. Número que supera o número de mortes nas guerras. A importância desse fato de segurança e medicina no trabalho, basta se observar que 270 milhões de acidentes acontecem em todo o ano, todos os anos. Cerca de 270 milhões de acidentes são registrados todos os anos, não fatais. Recorde brasileiro. Historicamente, os acidentes iam diminuindo. Quando em 1975 o Brasil foi recordista nos acidentes de trabalho, atingindo um número de 1.916.000 acidentes. Estatísticas no Brasil, nos últimos anos. Nos últimos anos, os acidentes vêm crescendo. Enquanto em 2001 foram um pouco mais de 340 mil acidentes, no ano de 2007 esse número subiu para 653 mil, um aumento de 92% desses números. Somente no ano de 2007, 2.800 pessoas morreram decorrentes de acidentes de trabalho no Brasil, cerca de 8 mortes diárias. Mortes ocorridas em 2009. Como eu já falei, cerca de 2.800 pessoas morreram decorrentes de acidentes de trabalho, que são mais ou menos pela faixa de 8 mortes diárias. 75 acidentes são reconhecidos a cada 1 hora na jornada de trabalho. Estima-se que 31 acidentes não retornaram mais ao trabalho devido a acidente de trabalho por morte ou invalidez. Acidentes do trabalho no Brasil. Crescimento dos acidentes. Foi como eu já citei que em 2001 eram 340 mil e eles subiram para 653 mil dentro desses 8 anos. Região com mais acidentes. Como classificado por região, a região que mais se tem acidentes é a região do Sudeste, que somente a região Sudeste tem 55% dos acidentes relacionados de todo o Brasil. Região Sudeste que é Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Gastos da Previdência Social. O governo federal estima-se que todo ano é gasto 11 bilhões em casos com acidentes de trabalho. Eles são pagos através de auxílio doença, auxílio acidente e aposentadoria. Pesquisa em campo.
Cenário da pesquisa. A pesquisa foi realizada em uma empresa situada em São Paulo, com um segmento metalúrgico. Durante a pesquisa ocorreu um acidente no dia 30 de dezembro de 2010, onde um trabalhador perdeu parte do segundo dedo, teve fratura do terceiro e do indicador, na atividade laboral de sua função. Foto da máquina. Essa é a máquina onde o colaborador se acidentou. Essa foto aqui da figura 5, ela é como se deveria estar a máquina. Ali foi quando a máquina enrolou o cinto, o colaborador tentou desenrolar e prensou a mão naqueles ombros ali. Aí perdeu parte do dedo e fraturou os outros dois. Ou seja, a empresa não estava seguindo a NR12, que aí no mínimo teria que ter uma dispositivo de, aquele pode ser o quarta-luz, cortina de luz, que ao ele colocar a mão ali, ela já desacionava para o funcionamento. Acidente na empresa C. Acidente ocorrido em 2001. O ano de 2001 marcou essa empresa, pois no ano de 2001 um colaborador veio a falecer na atividade de sua função. Os números da empresa C. Somente em 2010 foram registrados 80 acidentes com afastamentos superiores a 15 dias. E as ocorrências ambulatoriais, aquelas que o trabalhador sofre um pequeno acidente, vai ao ambulatório, é medicado e retorna ao trabalho, somaram 210. Coleta de dados. As coletas de dados foram realizadas através de pesquisas, entrevistas e questionários. A empresa foi totalmente aberta a disponibilizar arquivos com esses fatos ocorridos nessa empresa, e também fizemos entrevista com os seguintes setores: o RH, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho e Serviço Social. Bom, com todos esses números que a gente acabou de citar aqui, só queria deixar bem claro para todos nós que devemos se formar daqui a um tempo como técnicos, não deixem que esses números aumentem. E assim, encerra a nossa apresentação. Obrigado. Eu vou resumir o grupo de vocês em uma palavra: excelência. Foi excelente o trabalho de vocês. Márcio, você excelência, fala com firmeza, com clareza. O Edivaldo, o Gilto, o Carlos no começo ele deu ficou nervoso, mas depois ele conseguiu segurar. É que é muito número, eu fui... E assim, o legal dos slides de vocês é que eles só tinham tópicos, né? Então vocês estavam afiados e afinados naquilo que vocês estudaram e passaram no trabalho. Vocês realmente conseguiram vender aquilo que vocês estavam apresentando, com clareza e objetividade. Parabéns. Parabéns. Parabéns mesmo. Foi uma ótima apresentação. Quero destacar aqui o Márcio, né, que ele fez uma... A gente tem a mania, às vezes, de ficar muito nervoso, já entra aqui na frente, já começa a apresentação de uma vez só, já começa a falar. Então você chegou calmo, chegou na sua casa, ligou a televisão, sentou, começou a procurar canais. Então você chegou aqui na frente, fez uma breve introdução, né, ao assunto, que é importante, que você mostra que você está calmo, mostra que você tem domínio no assunto. Então, mostra que você está preparado também. Como nós falamos, todos vocês têm uma clareza muito boa. O Edivaldo, né? Tem uma voz do doutor de rádio, né? Do Edivaldo, da segurança do trabalho também. E isso ajuda bastante. O Newton é aquele negócio, né? Ele segurou, né? Ele estava zoando até com o microfone. Daqui a pouco eu tinha 3 vezes mais para falar, mas foi falar que estava... Mas aí vai ser legal que você se trabalhou também, você usou o que você tem de bom, que é essa força, se trouxe com uma coisa simpática aqui na frente, não ficou uma utopia. Um exemplo bacana que você deu, você usou uma coisa que a gente... toda a apresentação que é possível, né?
você usar exemplos práticos, né? Então você usou um exemplo prático como você usou o seu pai como exemplo. Aí é legal, porque aí sai um pouquinho daquela coisa fria, de dados, estatísticos e tal, e coloca uma coisa pessoal. Isso é muito bacana. Também a outra parte ficou boa também pelo fato de trouxeram bastante conceitos, mas no final das contas ele passou o final, deu uma conclusão. Quanto que tem de acidente, qual é a estatística mundial, quanto que se perde no Brasil relacionado a acidente, e isso é o que, às vezes, numa apresentação, dependendo do público, somente o pessoal de direção, é onde que dói no bolso. Isso daí é legal. E o Marcos passou uma mensagem no final, né? Não deixem nossos técnicos de segurança do trabalho e os números aumentarem. Então, eu só tenho a parabenizar e falar que vocês, usando a frase aqui nossa amigo professor Antônio, falar que vocês estão preparados. Tá? Parabéns. Bom, pessoal, com referência ao grupo, tá? Eu vou falar individualmente, como todos falaram. Gostei do fechamento que o Carlos deu, realmente o que o Cleiton citou. Não deixarem crescer esses números vai depender de nós e principalmente vocês, profissionais aí, começando no mercado. O nosso amigo Edvaldo, como diz o Cleiton, tem aquela voz de locutor de FM, né? O Márcio, realmente, ele se posicionou bem, se expressou bem, mais uma vez, como o Getúlio, ele falou pausadamente, então o nervosismo não tomou conta dele. O Milton, eu gostei de uma coisa que ele falou, ele citou o Chiavenato veio da escola Fayol, né, administrador de empresa, e ele cita que um dos casos muito grandes aí de demissão no mercado do trabalho, do profissional de segurança do trabalho, é relacionamento. E, por coincidência ou não, há umas 4 semanas atrás, na proteção, saiu uma pesquisa referente a isso, que o dado estatístico, eu já falei isso em salas aí para vocês, me assustou. 70% dos profissionais que são dispensados das empresas, eles têm problema com relacionamento. Então, ele citou muito bem, tá? O trabalho do profissional é esse, conversar, falar, orientar. Canso de falar para vocês, o profissional realmente ele é pai, mãe, psicólogo, padre, e aí é a postura de cada um de vocês. O grupo em si está de parabéns, tá? Como disse a Márcia, é excelente. Tá bom? Meus parabéns. Só fechando os comentários da banca, realmente queria parabenizar o grupo, né? Fiquei muito feliz, Márcio, né? A sua forma de apresentação, não nem comentar porque já foi muito bem comentado, né? Mas só que vocês fizeram que a gente chama de qualidade técnica, foi excelente, né? Então, não só os slides, né? Os detalhes do slide, a clareza, as figuras, né? Isso mostraram que vocês prepararam bem, então a apresentação de hoje é um reflexo disso, então, parabéns mesmo. Até a questão dos de casos, fiquei surpresa, que eles fizeram, eu orientei que fosse outra, até me surpreendeu, porque apresentaram mais, um dado, estatísticas mundiais, né? Só deixa uma sugestão que não é propaganda, é só uma dica mesmo. No caso das estatísticas, vocês poderiam ter colocado uma tabela comparando o Brasil e o mundo, gráfico, né? E eu acho que ia ficar até mais, visivelmente mais fácil de entender, mas isso não comprometeu a qualidade do trabalho. Então, parabéns para o grupo. Eu quero te fazer um agradecimento do fundo do meu coração, porque eu estou aqui agora de maneira milagre. Eu só cheguei em casa, toquei a camisa, não tomei banho. Eu fui socorrer uma pessoa que estava em Campinas, um acidente lá que aconteceu, e eu fui obrigado a ficar lá, o técnico de segurança, engenheiro, polícia, e não me deixaram sair. Eu tinha esse compromisso aqui, então eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Cheguei aqui aos pedaços, eu não tinha condição. Então, assim, eu agradeço fundo coração a Deus por ter me permitido estar aqui. Amém. E os meus amigos que me acolheram, eles foram amigos de coração, me ajudaram bastante. Se hoje eu estou aqui, eu devo a Deus,